Olá a todos e bem-vindos a este novo vídeo onde vamos abordar de forma bem básica a autodefesa no contexto da sobrevivência. Hoje vamos falar sobre o manuseio do bastão. Apesar da aparência inofensiva, pode ser uma arma poderosa nas mãos de quem tem experiência. É fácil, eficaz e gratuito. O aprendizado é simples, ele é a base para se aproximar das outras armas. Ele sempre foi considerado a melhor arma de contato. Nunca será proibido, seu acesso continuará livre. Por fim, o fato de você se acostumar a manusear o bastão aumentará significativamente suas chances de sobrevivência em áreas instáveis ou de alta criminalidade. O bastão permite, em especial, se proteger de ataques com faca ou armas brancas semelhantes à faca, que são, estatisticamente, as mais comuns. Neste vídeo vamos ver três grandes tipos de bastões, na verdade três dimensões clássicas diferentes de bastões. Como desenvolver sua destreza com os diferentes tipos de bastão. Os aquecimentos antes dos treinos. Os diferentes ataques com bastão, os diferentes bloqueios com bastão contra ataques de bastão, os diferentes pontos vitais que vão nos interessar nessa atividade. E os reforços musculares, indispensáveis para aumentar sua potência de golpe com o bastão. Realizado. Vou apresentar para vocês técnicas facilmente executáveis. Na maioria dos casos, alguns meses de treino serão suficientes para lhe dar uma vantagem comparativa importante. Durante um confronto, seja contra um indivíduo mais corpulento que você, vários adversários ou até mesmo um adversário com uma arma de contato. Vou apresentar para vocês um panorama das técnicas mais simples, de forma que vocês possam assimilá-las, integrá-las e que sejam facilmente executáveis, seja qual for a situação. Não se esqueçam que, em um combate real, as capacidades motoras, cognitivas e perceptivas são amplamente reduzidas. Costuma-se dizer que, nessas condições, usamos apenas 20 ou 30% do nosso potencial. Como Dominique Valera comentou, são milhares de repetições que permitem executar um movimento perfeito quando necessário, independente do nível de estresse. Técnicas visualmente impressionantes costumam ser ineficazes em combates reais. O objetivo do vídeo é justamente apresentar técnicas comprovadas e treinar nesse sentido. Na sobrevivência, buscamos economizar recursos, energia e simplificar. Antes de começar, quero dizer que esses métodos são extremamente eficazes e até perigosos. E que os golpes de bastão, especialmente nos pontos vitais, não deixam nenhuma chance de sobrevivência. A velocidade, o braço de alavanca, a pequena superfície de contato no impacto que um bastão bem manuseado proporciona, aumentam muito o poder de impacto do lutador. As técnicas que apresento hoje devem ser usadas apenas em situações de sobrevivência ou força maior. Se isso acontecer com você, defenda-se com responsabilidade e consciência. Para a nossa atividade, é melhor conhecer as diferentes técnicas associadas aos diferentes comprimentos de bastão. Porque, em uma situação real, nem sempre temos o luxo de escolher um bastão em particular. Na verdade, a gente acaba pegando o que tem à mão e que possa se assemelhar a um bastão. Vamos começar agora com o bastão médio, que pode ser chamado de bastão de combate, ou Joe, o Malaju. É um bastão com cerca de 1,40 metros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. É o bastão do caminhante, do andarilho. Seu aspecto inofensivo é uma grande vantagem e faz dele o bastão preferido para a sobrevivência. Vamos conhecer as técnicas básicas do bastão de combate da escola francesa Bastão Federal e de Joinville. São técnicas de abordagem da atividade que permitem começar com movimentos interessantes e que vão nos ajudar a soltar o corpo. Uma regra geral ambiciosa é que sempre vamos golpear para otimizar a potência do golpe com a extremidade do bastão. Você vai causar danos muito maiores, ou digamos no máximo com os 20 centímetros da ponta do bastão. Com o bastão médio, vamos encontrar as guardas esportivas de combate. Esse é todo o interesse. Seus pés ficam aproximadamente na largura dos ombros, sem muita distância.
Flexione levemente os joelhos para manter a flexibilidade como um bastão. Sempre mantenha os quadris bem soltos. E a guarda será feita dessa forma, com o braço de trás para um destro e o braço da frente para um canhoto. Obviamente, temos algo diferente, é o inverso, simetricamente. No que diz respeito à pegada do bastão, vamos colocar a mão de trás a alguns dedos, 2 ou 3 dedos da extremidade do bastão. E vamos segurá-la bem firme. Não devemos colocar na ponta, porque poderíamos eventualmente perder o bastão com bastante facilidade. Então, no máximo uma mão inteira, no mínimo 2 ou 3 dedos. Pronto. Se você quiser otimizar, obviamente a distância do golpe, você coloca 2 ou 3 dedos, você vai um pouco mais longe, especialmente se você usar um pouco os quadris. Agora vamos abordar os golpes básicos e clássicos com o bastão médio de combate. Então, a partir de uma guarda normal, você tem o lateral externo e você tem o lateral do outro lado, lateral cruzado, que geralmente vai acontecer em uma troca de guarda para que o movimento seja mais fluido, ou em um recuo. Então aqui você tem lateral externo, lateral cruzado, o inverso para um canhoto claro, lateral externo, lateral cruzado. Então lateral cruzado em um recuo, lateral externo em uma guarda normal. Então estamos em guarda normal, posição de guarda lateral externa, lateral cruzado. Então a gente vê isso no momento do impacto, então você está em uma guarda normal. Sempre lateral externo, lateral cruzado, lateral externo, lateral cruzado. Agora veremos um golpe interessante. Em lugares um pouco apertados, em um corredor ou em uma floresta entre duas árvores, que vai ser tipicamente um golpe com um bastão médio. É o brisé. Então, o brisé. Um grande clássico que também está na Kane de Combat, um pouco diferente, mas quase igual. Então, o brisé. Você tem esse movimento aqui, né? Então você está aqui e aqui. Então isso permite você ver não ser incomodado por obstáculos que estariam à direita ou à esquerda. Então sobre o brisé, a gente tem um golpe, obviamente, que vai bater na cabeça, no crânio do adversário. Então, vamos continuar ainda nos grandes clássicos do bastão médio. Então, bastão de combate. Vamos ter o deslizante, deslizante com estocada. Então, deslizante com estocada, pronto. Você tem um deslizante com estocada, são golpes. São muito perigosos. Em relação aos pontos vitais, no nível do eixo, então você tem a estocada, ou você também pode ter os deslizantes com estocada girando. Então vamos olhar isso. Deslizante, estocada. Então sempre começamos com nossa guarda clássica de esportes de combate. Então deslizando ali. Então são golpes bastante traiçoeiros, na verdade, que a gente não vê chegando muito bem. E deslizado, girado. Deslizado e girado. Para se soltar e se familiarizar com o bastão, fazer corpo com ele, como se diz. É interessante trabalhar um pouco as trocas de guarda, né? Então com as trocas de pé. Quanto às defesas, usaremos as da escola asiática, que são mais eficazes. Então, para todos os golpes que vêm na altura da cabeça por cima, você tem essas defesas aqui. Portanto, cuidando para afastar os dedos. Porque na realidade do combate, bom, em demonstração você vê pessoas fazendo assim.
obviamente em uma velocidade mais ou menos lenta. Se você tem alguém, um agressor que vem com máxima potência e que te dá um golpe desse tipo, o ideal é tirar os dedos. É preciso saber que um golpe no dedo, um golpe no pulso é uma fratura sistemática e em bastão. Então é aqui que estamos. Os golpes nas laterais é a mesma coisa. Vamos pegar isso aqui. Os golpes no meio e na altura da cabeça, na lateral, na verdade. E os golpes na altura das pernas. Você pode deixar as estacas assim. As estacas ou então os desvios. O melhor mesmo é tomar muito cuidado e preferir fazer retiradas. Agora, vamos ver o bastão curto, o bastão de Kalyarnys Eskrima, que é mais usado na Indonésia ou nas Filipinas, mais geralmente no Sudeste Asiático. Ele mede cerca de 70 centímetros de comprimento e tem diâmetro entre 2 e 2,5 centímetros. Essas técnicas são simples, mas de uma eficácia impressionante. Para as técnicas de bastão curto, em particular, a força e a potência física vão fazer a diferença. Vou apresentar na última parte algumas técnicas de fortalecimento para o manuseio do bastão curto. Com o bastão curto, agora vamos nos concentrar em golpes bem simples. Temos os golpes diretos. Então, primeiro vocês têm o que chamamos de redondo. É um golpe direto, que será vertical ou quase vertical. E vocês têm a mesma coisa, vocês têm o jab. O jab, que é um golpe direto, mas horizontal. Então nós temos o redondo. E o jab? A pegada é sempre mais ou menos a mesma. Então, redondo. Agora vamos passar para o backhand. Então, os backhands, você tinha o backhand redondo aqui e o jab backhand aqui. Então, é a mesma coisa. É como golpes diretos. Então, é interessante fazer os backhands com as duas mãos para conseguir captar, digamos, o máximo de potência. Então, aqui um redondo backhand com as duas mãos, jab backhand com as duas mãos. Então, o backhand. Para fazer corretamente não é preciso segurar o bastão, só precisa aliviar o pulso. Então, redondo. Redondo, reverso. Na verdade, eu coloco minha mão nesse nível aqui. Mais ou menos. E aí você aumenta seriamente a potência do backhand. Então, para as defesas, vamos usar a primeira defesa, que é a chamada de defesa guarda-chuva, que vai te interessar, porque você vai poder preparar seu golpe, você vai, na verdade, armar seu golpe, tudo isso enquanto se protege de um possível golpe de bastão. Então, você arma, você lança seu jab ou seu redondo, nesse caso, e depois pode fazer sua sequência. Isso é típico do Krabi Krabang da Tailândia. E em seguida você tem. Vamos manter as mesmas técnicas de defesa no nível lateral da cabeça, se for possível. Por outro lado, no caso dos golpes que seriam desferidos embaixo, será absolutamente necessário trabalhar as esquivas e os recuos.
É isso, não é absolutamente possível sem se colocar em perigo de poder aparar golpes eventuais. Teria que ser realmente golpes que fossem realmente muito mal dados, muito mal executados. Então a gente está mais focado em desvios, talvez, esporte de combate, boxe. Características do bastão longo, conhecido como lebu na escola asiática. Ele tem cerca de 1,80 m de comprimento por 3 cm de diâmetro. Ele foi originalmente feito para combater cavaleiros. Ele é inutilizável em locais lotados ou em ambientes internos. Então, vamos ver 2, 3 golpes um pouco particulares desses bastões que podem ser interessantes em combate. Então, você simplesmente vai espetar que vai ser um dos mais eficazes? Então vai ser um golpe de estocada bem simples que você pode fazer em vários níveis, obviamente, nível cabeça, claro, geralmente são os mais eficazes. Então você espetou à esquerda, espetou à direita, então é a mesma coisa. Você tem outro golpe que vai ser interessante, que a gente pode treinar, que é muito, muito surpreendente e que é um dos mais poderosos. Finalmente, com o bastão longo é o chicoteio, né? Então o chicoteio a gente não vê chegando, principalmente se a gente faz uma finta na base. O chicoteio basicamente é isso. Então, para dar uma ideia do impacto, esses são golpes que na altura da têmpora não perdoam. É extremamente poderoso porque você tem um braço de alavanca muito importante e além disso a gente realmente não vê chegando. Então são diretos, são chutes fouettés. É um golpe que, se for acompanhado de uma pequena finta embaixo, vai passar praticamente todas as vezes. Pronto, o fouetté. Então a gente aproveita bem a elasticidade do bastão longo. Então ele é extremamente poderoso. Depois você tem um último golpe que vai ser um pouco o equivalente ao chicote, que é o reverso, que pode ser interessante de usar e que não poderá ser utilizado com outros bastões. Então, típico do bastão longo. O reverso. Então, o reverso. É igual. É um golpe que é traiçoeiro, porque primeiro você faz uma finta na parte de baixo. Para os bloqueios com o bastão longo bonito, voltamos aos bloqueios. Escola asiática. Então, para os golpes que vêm por cima, você tem essa posição aqui, sempre tomando muito cuidado com os dedos. Você tem essas técnicas laterais e tem os piques no chão para os golpes que vêm na parte baixa. Depois você tem os desvios para os golpes que vêm por baixo, na região genital, por exemplo. E, obviamente, você tem todas as esquivas para trás que são interessantes. Vamos abordar agora rapidamente os pontos vitais que vão nos interessar no bastão. Então vamos encontrar os pontos vitais clássicos. Na linha, entre o ponto naso-frontal, entre os olhos e até a base do pescoço, você tem um conjunto de pontos vitais que vão causar concussões cerebrais. Uma perda de consciência, especialmente com golpes em ponta. No nível da garganta e do pomo de Adão, você também terá lesões na cartilagem, na traqueia ou na laringe. Uma perda de consciência também. Os olhos, os globos oculares, obviamente, eles são muito sensíveis a golpes diretos, mas também a golpes circulares, com lesões irreversíveis, muitas vezes descolamento de retina. Outro ponto bastante sistemático, o osso malar, aqui nessa região, as maçãs do rosto, que também são pontos muito, muito incapacitantes.
Os pontos vitais na lateral. Agora, então, você tem as têmporas, claro, com traumas cranianos associados de forma sistemática e perda de consciência. Do alto do osso temporal, logo atrás da orelha, até o que chamamos de base da rocha, você tem vários pontos vitais em diferentes níveis e também terá uma perda de consciência. Um pouco mais abaixo, você tem o ângulo da mandíbula, que vai causar um desequilíbrio sistemático, sem contar as fraturas. Mais um pouco abaixo, você tem a carótida, a artéria. A área se estende por toda a parte lateral do pescoço. Então você também tem sistematicamente ali uma perda de equilíbrio. Para finalizar, vamos ver os pontos vitais na região dorsal. Você tem toda aí a coluna vertebral, há uma grande fragilidade, em particular em tudo que diz respeito à região cervical. Mas com o bastão, de modo geral, qualquer que seja o ponto de contato na região da coluna, você vai causar danos importantes, com uma incapacidade quase imediata para o adversário. Outros pontos vitais que indicarmos terão resultados mais aleatórios e menos confiáveis. Antes de começar seus treinos, aqueça-se por cerca de 10 minutos, comece com uma corrida leve ou um pouco de corda e continue com aquecimentos para a parte superior do corpo. Depois do treino, não se esqueça de se alongar, isso vai ajudar na sua recuperação e evitar qualquer lesão.